Bom dia. Vamos dar início a mais um ciclo de debates da Comissão de Educação, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Educação, atendendo ao requerimento número 98/2019, de autoria da deputada professora Dorinha Seabra Rezende. O tema de hoje é o novo Fundeb. Eu, deputado Bacelar, sou presidente da Comissão Especial da PEC 1515 e mediarei os trabalhos. Nós temos na mesa as maiores autoridades no assunto, as pessoas que vêm liderando esse debate. A professora Dorinha, que é a relatora da PEC 1515 aqui na Câmara, o senador Flávio Arnes, que é o relator da PEC 6519, que trata do mesmo assunto, só que no âmbito do Senado Federal, o doutor Paulo Sena, que é o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, e doutor José Edmar de Queiroz, consultor legislativo do Senado Federal. Esses 4 expositores representam um conjunto de parlamentares e de técnicos que têm, há mais de 2 anos, debatido amplamente o assunto. A comissão já realizou mais de 50 audiências, foram ouvidas autoridades do Executivo, a academia, as organizações da sociedade civil que tratam da questão da educação, sindicatos, institutos de economia, BNDES, Agência Nacional de Petróleo, enfim, tem se constituído um amplo arco de debates para se construir uma proposta que seja fruto do consenso e que torne permanente esse instrumento, que é o mais importante instrumento de financiamento da educação básica no Brasil. Nós vamos passar a palavra aos convidados, informando que a palestra está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara e também está na internet, na página da Comissão de Educação. Os expositores terão um tempo de 15 minutos, cada um para a sua exposição. Vamos iniciar com doutor Paulo Sena, consultor legislativo da Câmara. Reiterando que encontram-se na mesa a deputada professora Dorinha, relatora da PEC, no âmbito da Comissão de Educação e presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, o senador Flávio Arnes, que é o relator da PEC 6519 no Senado Federal, doutor Paulo Sena, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, e doutor José Edmar de Queiroz, consultor legislativo do Senado Federal. Vamos iniciar com o doutor Paulo Sena. Obrigado, presidente Bacelar. Eu queria, em primeiro lugar, dar bom dia a todos e todos que nos assistem, que estão, nesse momento, nesse auditório Florestan Fernandes. Cumprimentar os colegas de bancada, os relatores das PECs referentes ao Fundeb, ao novo Fundeb, deputada professora Dorinha, senador Flávio Arnes, e o colega Edmar, do Senado Federal. A PEC 15 de 2015 foi uma iniciativa da deputada Raquel Muniz e está em discussão aqui na Câmara dos Deputados há mais de 2 anos e também no Senado Federal. Os relatores vão apresentar os pontos mais importantes referentes ao Fundeb, às discussões e aos seus relatórios. Então, o que eu acho que eu posso contribuir no momento é dar alguns dados pontuais para esclarecimentos e para tentar clarear um pouco o contexto dessa discussão e desse debate. Então, para começar, são necessários 4 esclarecimentos iniciais. Como é que se eu tiver o controle, eu mudo. O controle.
Vamos lá, então. Os primeiros 4 esclarecimentos necessários se referem primeiro a algumas coisas que não são, às vezes, muito compreendidas. Em primeiro lugar, o Fundeb ele é uma subvinculação. Uma subvinculação da vinculação, a vinculação à manutenção e desenvolvimento do ensino, que é aquela prevista no artigo 212 da Constituição Federal. Então, ele não representa recursos adicionais. Às vezes, a educação já tem dinheiro, vem mais dinheiro que o Fundeb. Não vem mais dinheiro. Tá tudo, é uma subvinculação, mesmo dinheiro de sempre, só que organizado de uma maneira melhor. E o Fundeb ele tem prazo para acabar agora em 2020, 31 de dezembro de 2020. Daí a importância de sua renovação, na verdade, sua renovação qualitativa, vamos chamar assim, com aprimoramentos, exatamente para que não aconteça uma situação de verdadeiro, a palavra é forte, mas num colapso no financiamento da educação básica, principalmente no nível municipal, porque os municípios são os maiores dependentes dessa redistribuição de recursos. A vinculação de recursos à educação, ela vem da Constituição de 1934, e ela foi uma formulação e uma proposta de uma das gerações mais sofisticadas de pensadores e gestores da educação nacional. Né, os pioneiros da educação nova, que lançaram em 1932 o Manifesto dos Pioneiros, e que foram gestores. Quer dizer, não é uma ideia de educadores sonhadores que não têm noção de gestão, que querem gastar à toa. Não, eles lideraram as reformas educacionais dos anos 20, né? Anísio Teixeira na Bahia, Lourenço Filho no Ceará, Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal. E, ao se deparar com a situação concreta, esses gestores viram a necessidade de mais recursos. E no Manifesto dos Pioneiros, que foi lançado à nação por esse conjunto de gestores e também de pensadores, pessoas importantes para a cultura nacional, de outros setores, Roquete Pinto, do setor de rádio e televisão, a poetisa Cecília Meirelles, que era uma frequente colunista nos jornais de então, tendo como temática a educação, e o empresário Júlio de Mesquita, do estado de São Paulo. Júlio de Mesquita, do estado de São Paulo, foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros, manifesto que coloca 2 questões e associa essas 2 questões, a questão federativa e a necessidade de fundos. Isso está dentro do manifesto. Então, a vinculação é uma proposta dos pioneiros, está no manifesto, é uma proposta que já foi defendida não só por educadores e gestores, mas também por pessoas importantes na política e cultura nacional daquele momento. E aí, isso é um retrato, eu peguei emprestado de uma apresentação do professor João Batista, ao longo do século XX. O que acontece quando cai a vinculação? A vinculação começou em 1934. Em 1937, que a gente teve o Estado Novo, houve a desvinculação, a primeira queda ali, o primeiro traço vermelho. O quadro é do professor João Batista, mas os destaques são meus. Um segundo momento, já ali nos anos 60, e que se prolongou ao longo dos anos 70, também houve a desvinculação na Constituição de 69, a desvinculação no nível federal. E a gente teve uma recuperação ali exatamente com a emenda Calmon, no final do período da redemocratização. Aliás, no início do período da redemocratização, no final do período da abertura. Então, a gente vê claramente a associação de quando há vinculação e quando não há vinculação, o que acontece com os investimentos. Mas aí a gente pode ver, mas então aumentou tudo isso ao longo do século. Ainda bem, porque no começo do século não tinha ninguém nem matriculado. Né? E não teve resultado? Aí eu passo para a próxima quadro, que eu também peguei emprestado, do professor Naércio. O professor Naércio tem esse quadro, a gente vê, aí a partir de 92 até 2015, o crescimento do número de anos de estudo, que é um fator que se relaciona, né, isso tem estudos internacionais, com as próprias condições de produtividade, né, de qualquer país. Você tem um aumento do número de anos de estudo. E isso foi um impacto direto da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela consagrou a emenda Calmon, né, a vinculação de recursos à educação. Então, isso deu a possibilidade de você ter esses avanços iniciais. Bom, e a situação pós-Fundeb? Tem uns dados interessantes também. Porque às vezes fala, e veio o dinheiro do Fundeb e também o Fundeb não teve eficiência.
eu acho que o Fundeb teve muita eficiência. Os relatores, acredito, vão falar da eficiência redistributiva do Fundeb. Tem água. Da eficiência... Professor Ayrton, do IPEA, costuma falar da revolução dos anos iniciais, né? Então, houve até, usando a métrica do IDEB, que é uma métrica controversa, mas se a gente for usar essa métrica, mesmo assim, houve avanço, mas eu vou me concentrar naquilo que eu chamo de eficiência inclusiva, né? A gente teve, por exemplo, na faixa de 0 a 3 anos, em todos esses segmentos aí que eu recortei, negros, área rural, 20% mais pobre, a gente teve um aumento das matrículas. Sendo que, inclusive, a diferença entre os quintis diminuiu a brecha, né? Isso no período de 2007, que foi o ano 1 do Fundeb, até 2016, que é quando tinha os dados daquele relatório do INEP de monitoramento do Plano Nacional de Educação. Também no ensino médio, né, a diferença entre os 20% mais pobres e 20% mais ricos diminui em termos de acesso. A gente vê lá 34% em 2007, dos quintil mais pobre, passou de 50% em 2015. Então, isso são dados que mostram que houve um resultado positivo na experiência do Fundeb. Bom, outro dado de contexto, o Brasil não gasta como um país desenvolvido. Às vezes a gente ouve isso fora de contexto, né? Quando se lança dados do PIB, sem considerar o tamanho do PIB, o tamanho da população, o tamanho do esforço necessário. Mas, mesmo assim, todos os relatores internacionais, e saiu agora, não tem questão de um mês, o último relatório da Education at a Glance, da OCDE, que mostra que no ensino fundamental e médio, o gasto por aluno do Brasil, isso já é só está corroborando uma tendência dos últimos anos, mas é menos da metade da média dos países da OCDE. E mais, um dado interessante, dos países da América Latina, não estamos falando do primeiro mundo, os países da América Latina que participam do relatório da OCDE, México, Costa Rica, Chile, Colômbia e Brasil, o Brasil é o que tem o pior salário dos professores, né? O menor salário apresentado nesses 5 países latino-americanos. Nós não estamos falando da OCDE, não estamos falando da França, dos Estados Unidos, da Finlândia, são países latino-americanos, e o Brasil ocupa a pior posição também, no caso do salário dos professores. Esse é o mundo real dos professores. Aí, são relatórios dos outros anos, mas como eles estão mostrando o ensino primário, eu coloquei lá, o Brasil está sempre em verde, pode passar aqui, é só reforçando, de 6 a 15 anos. Também comparando com os países, menos da metade, o Brasil está a $3.700 PPP, sendo que a média da OCDE é 8.600. Bom, aí nós chegamos na complementação da União, que é 10%, que tem gerado tantas discussões, né, se é suficiente, se não. A complementação da União, nos dados desse ano, ela representa 14 bilhões, um pouco mais de 14 bilhões de reais. Só os estados, no agregado, transferem aos seus municípios 22 bilhões de reais. Então, é legítimo esperar, ter uma expectativa de um esforço maior da unidade federativa que mais arrecada, né? Principalmente porque a complementação da União do Fundeb está excluída do limite do teto da Emenda Constitucional 95. Então, é uma janela de oportunidade para você ter um investimento na educação. O efeito redistributivo é isso. Os municípios não teriam condições de arcar com as suas obrigações educacionais sem esses recursos do Fundeb. Então, o efeito redistributivo que foi muito explorado nas audiências públicas, eu me lembro aqui do professor Jorge Abrão, professor José Roberto Afonso, os pesquisadores do IPEA, enfim, uma série de pessoas que passaram por aqui deram destaque à importância desse efeito redistributivo, que, aliás, é o que impulsiona a demanda pela continuidade e aprimoramento do Fundeb. Bom, das inovações da minuta substitutiva, eu acho que a deputada, a professora Dorinha e o senador Flávio Arnes vão esclarecer isso melhor, mas só para dar um aperitivo, você tem, em relação à complementação, já que eu estava falando da complementação, a proposta de um aumento a partir de 15%, chegar
ao final de 11 anos, de maneira gradual, não é no dia seguinte, a 40%. Isso colocada como uma proposta inicial de debate, eles vão esclarecer melhor do que eu, mas mantendo para os 10% atuais, né, que são atualmente aportados pela União, as mesmas regras, né? E, a partir daí, introduzindo uma regra que foi muito construída a partir de debates lá da antiga SASE, mas criou um caldo de cultura e foi expressa num documento do nosso colega Cláudio Tano, da Consultoria de Orçamento, que propôs o conceito do valor ano total, que é o quê? Olhar para todas as receitas vinculadas à educação, porque nem todas as receitas vinculadas à educação estão na chamada cesta do Fundeb. Então, havia uma receita oculta, vamos dizer assim, que não participava dessa redistribuição. Então, a ideia é que, no caso da complementação da União, essa receita seja uma referência para a redistribuição também. E, então, foi adotado o chamado modelo híbrido, que é o quê? Você mantém 10%, que é a regra atual, e, a partir daí, você apresenta esse novo critério. E por que isso? Porque você respeita os encargos e o planejamento que foi construído ao longo desses anos pelos entes que receberam, que são exatamente naqueles âmbitos mais vulneráveis. São 7 estados do Nordeste e 2 estados da região Norte. Existem algumas distorções? Sim, existem. Alguns municípios que recebem não deveriam receber. Mas essas distorções residuais, elas podem ser corrigidas por um elemento que está na proposta já, que é o fator fiscal. Então, isso pode, pela via da ponderação, ter uma correção. E essa minuta foi expressamente aprovada por uma série de instâncias federativas, né? O Frente Nacional de Prefeitos, não só da educação, né? Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum dos Governadores, quer dizer que são espaços mais amplos e não só da educação, então não tem nada de corporativismo nisso. E as entidades também, evidentemente, os secretários de educação, o CONSED, que reúne os secretários estaduais de educação, e a Undime, que reúne os secretários municipais de educação. Como é que está o tempo? Tá bom? Então, nos debates a gente pode falar eventualmente de possíveis fontes, né, como uma coisa que tem aparecido. A principal é do petróleo. Nas audiências públicas da Comissão Especial, esteve presente aqui a Agência Nacional do Petróleo, que apresentou alguns dados muito interessantes sobre as expectativas de crescimento dessa arrecadação. Obrigado. Nossos agradecimentos ao doutor Paulo Sena, que fez uma sucinta, mas profunda introdução ao tema, falando, não é, da luta brasileira pela vinculação de recursos à educação desde a década de 30, os grandes avanços que a educação básica brasileira teve em função do Fundeb, mostrou que a falácia de que o Brasil gasta muito com a educação, mostrou o efeito redistributivo do Fundeb e deixou as inovações das propostas de professora Dorinha, da deputada professora Dorinha, e do senador Flávio Arnes, para que depois ambos detalhem. Registro a presença da deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, da deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, e do deputado Emanuel Pinheiro, do PTB do Mato Grosso. Concedo a palavra a doutor José Edmar de Queiroz, consultor legislativo do Senado Federal. Bom dia a todos. Cumprimento a deputada Dorinha, o deputado Bacelar, Paulo, senador Arnes, com quem tenho trabalhado lá junto com outros colegas da consultoria legislativa nesse tema do Fundeb. O Paulo deu uma visão técnica do tema do Fundeb. Eu vou ser mais descritivo, eu vou fazer uma rápida apresentação sobre o cenário no Senado Federal do debate do Fundeb até agora, tá certo? Porque eu acho que é necessário que os que estão presentes aqui, quem está assistindo, saiba que, embora o debate na Câmara esteja já bastante aprofundado, já tenha mais de 2 anos de aprofundamento, com diversas audiências públicas, discussões, criação de redes e tudo mais, o Senado
também se incorporou a esse debate um pouco depois, mas tem atuado firmemente. Então, vamos lá. O debate sobre a renovação qualitativa, gostei da expressão que o Paulo Sena falou, porque não é apenas renovar, dizer, passa a valer por mais tantos anos. Não, é renovar, porém, com incremento de qualidade, de quantidade, porque é necessário aperfeiçoar, né, o fundo. O debate começou em 2017, com duas PECs apresentadas, elas eram bastante semelhantes. A primeira foi retirada, e em seguida apresentada uma segunda, pela então senadora Lídice da Mata, atualmente deputada federal, né? Essas duas PECs, a primeira retirada, a segunda arquivada, em 2017. Em 2019, então, você teve mais duas propostas de emenda à Constituição apresentadas. A primeira, a de número 33, que é de autoria do senador Jorge Cajuru, e a segunda, que é a PEC 65 de 2019, da qual o senador Arnes é o relator. Essa PEC ela é de autoria, os primeiros autores, né, os principais, o senador Randolfo Rodrigues e o senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado Federal. Bom, as duas PECs elas tiveram relatórios apresentados, os relatores das duas PECs que tramitam no Senado apresentaram relatórios na CCJ. Né? No Senado, há uma especificidade diferente da Câmara dos Deputados, que aqui na Câmara, quando uma PEC começa a tramitar, cria-se uma comissão especial para analisar. No Senado não existe isso. Quem analisa tecnicamente as PECs é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. E essas duas PECs tiveram relatórios apresentados na CCJ. Posteriormente, no entanto, houve um requerimento de apensamento e elas foram à mesa e estão aguardando decisão sobre o apensamento, para que elas tramitem conjuntamente. Né? Mas, apesar das PECs estarem esperando essa decisão sobre a tramitação conjunta, o debate não se encerrou. Por iniciativa de vários senadores, mas especialmente do senador Arnes, foram realizadas. O senador Arnes é vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Dário Berger é o presidente. Por iniciativa dos dois, principalmente, foram realizadas 8 audiências na Comissão de Educação sobre o tema do Fundeb, focando tanto o mérito das duas PECs, quanto o debate mais amplo como um todo, inclusive discutindo temas que estavam sendo discutidos aqui na Câmara, e lá nós tivemos a oportunidade de ouvir, inclusive, colegas aqui da Câmara que têm trabalhado assessorando a deputada Dorinha desde o começo. O Paulo Sena esteve lá, o Maurício, o Tano, né, que é um dos responsáveis pela proposta que o Paulo acabou de mencionar aí do valor aluno ano. Então, essas pessoas estiveram lá e diversos especialistas, gestores, não é? Inclusive a governadora de Estado, a governadora do Rio Grande do Norte, para debater o Fundeb nessas 8 audiências. O bastante produtivo, né, e fez com que o Senado, com a participação dos senadores, o Senado se incorporasse com muito mais, eu diria, substância ao debate a respeito do Fundeb. Não é? Paralelamente a esse debate que estava acontecendo lá no Senado, aconteceu uma coisa, talvez assim que seja até um benchmark, eu diria, porque não é muito comum a gente ver isso acontecer no Congresso Nacional, que foi a cooperação entre as duas casas em relação a esse debate. O fato de eu estar aqui hoje, do senador estar à mesa hoje, demonstra isso. A cooperação entre Câmara e Senado em torno do debate do Fundeb é realmente uma novidade. Né? Assim, eu não conheço muitos casos, é provável que tenha, mas eu não conheço muitos. E o trabalho cooperativo do relator lá no Senado, o senador Arnes, e da deputada Dorinha aqui na Câmara, tem rendido realmente muitos frutos, de discussão de temas técnicos, de apoio mesmo político, tem sido bastante produtivo. Bom, as duas PECs que estão lá no Senado, a PEC 33, elas são bastante parecidas, elas tratam
elas são parecidas com o que a PEC 15, que é originária aqui da Câmara, apresenta, mas com algumas diferenças, né? Elas tratam, por exemplo, de incorporar royalties na cesta do Fundeb, de maneiras diferentes, mas elas tratam. Elas tratam da questão do CAC, do custo aluno-qualidade, do custo aluno-qualidade inicial. E a diferença básica em relação à PEC 15 é que elas propõem uma ampliação da complementação da União ao Fundeb, uma ampliação bastante robusta. No caso da PEC 33, essa ampliação seria de 10, né, dos atuais 10, para 30% dos recursos do Fundeb, e isso sendo implementado gradativamente, né? No caso da PEC 65, que é a que o senador Arnes é o relator, a complementação da União passaria de 10% para 40%, também implementado gradativamente ao longo de 10 anos. Não é? Por favor. Bom, essa é talvez a principal diferença em relação à PEC 15, mas, de certa forma, se aproxima muito do relatório, da minuta de relatório que foi apresentado pela deputada Dorinha, né, que propõe uma complementação da União de 40%, ou seja, dialogando bastante com as propostas que estão lá no Senado Federal. Nas audiências públicas que foram realizadas no Senado, os principais temas que os especialistas, os gestores, apresentaram, também dialogando com a Câmara dos Deputados, são alguns consensos, eu diria, que a gente viu lá, são os consensos que a gente percebeu aqui também na Câmara, né? A necessidade de que o fundo deixe de ser um fundo temporário, né? O atual Fundeb ele teve a duração de, ou melhor, terá a duração de 14 anos, porque ele a vigência se encerra em 31 de dezembro de 2020. Então, a ideia de que o fundo passe a ser permanente, né? A defesa, eu percebo nos debates no Senado, uma defesa da vinculação de recursos, da continuidade da vinculação de recursos de impostos e de transferências para a educação, né? Mesmo porque o debate sobre o Fundeb ficaria inócuo se você admite que a vinculação de recursos deve ser extinta, ou deve ser alterada, ou deve ser modificada, né? Outro tema bastante repisado nos debates do Senado foi a necessidade do aumento da complementação da União, né? E o debate girou bastante também em torno da necessidade de aumento da eficiência alocativa do Fundeb, reduzindo eventuais desigualdades que o modelo atual pode provocar. Como o Paulo disse, o fundo, né, na verdade, desde o Fundef e o Fundeb, já melhoraram bastante a eficiência alocativa dos recursos que são vinculados à educação. Entretanto, é sempre possível melhorar. Claro, se é possível melhorar, a gente tem que discutir, tem que ver como é possível melhorar. E esse debate foi colocado lá, o modelo VAT foi discutido, né, que é um modelo que considera na distribuição dos recursos, no cálculo para a distribuição dos recursos, não apenas os recursos do fundo, mas todos os outros recursos, né? Nós sabemos que alguns municípios, algumas redes, elas têm, fora do Fundeb, um volume de recursos muito maior do que outras, o que permite que elas, com recursos extra-Fundeb, possam investir mais em educação. Isso foi discutido lá. Estou terminando. Então, esses foram os principais temas. Do ponto de vista do debate, é necessário frisar, e eu já disse isso, mas vou repetir, a importância do que foi feito aqui na Câmara. 2 anos, mais de 2 anos de discussão, com audiências públicas, democratizando o debate, abrindo o debate para toda a sociedade, não apenas para professores, não apenas para empresários, não apenas para gestores, mas houve uma
pleiade de participantes, de atores participando do debate aqui na Câmara, né? A criação de redes, a integração com o Senado e, por fim, esse produto final que é ainda negociável, que é para negociar, como tem frisado muito bem a deputada Dorinha e o senador Arnes, que é o relatório da deputada, a minuta de relatório apresentada recentemente. E aí eu acho que o debate tem que continuar e eu penso que duas questões ou três questões, para mim, são linhas de base para esse debate. A primeira é, o Brasil avançou bastante em educação, o Paulo mostrou isso aqui. Ainda falta muita coisa a fazer em matéria de educação no Brasil, e esses desafios demandam melhor gestão e mais recursos para que eles possam ser alcançados. Depois, no debate, a gente pode discutir a outra parte da apresentação, que trata de questões mais diretas de política educacional. Agradeço ao doutor José Edmar, as exposições se encaixaram. Agora, o doutor José Edmar falando do histórico da tramitação das PECs no Senado, o conteúdo dessas PECs e os temas de debates. Em função da ditadura do tempo televisivo, nós vamos ter que agilizar um pouco as nossas falas, e agora vamos ouvir e assistir a exposição do senador Flávio Arnes, que é um dos mais destacados líderes nessa luta pela construção do novo Fundeb. Eu quero cumprimentar a todos e a todas, deputado Bacelar, Dorinha, Paulo Sena, José Edmar, a Rosa Neide, que está aqui, o Emanuel Pinheiro, né? Que bom, estamos juntos aqui, todos que estão aqui e todos que nos acompanham. Eu gostaria de colocar a apresentação como uma coisa prática. Eu sempre penso, como é que a gente pode transmitir para prefeitos, secretários, povo, em geral, o que é o Fundeb? Então, o Fundeb é o Fundo de Valorização, né, de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização do magistério. Todos nós temos que dizer, chamar pessoas boas para serem professores e profissionais da educação, ter plano de carreira, ter hora atividade, ter salário bom. Isto é Fundeb, valorização dos profissionais, manutenção e desenvolvimento da educação. O Brasil todo tem que dizer, queremos que a nossa escola tenha água, tenha eletricidade, tenha biblioteca, laboratório, ginásio de esporte. O prefeito às vezes diz, olha, eu quero ter uma creche, mas não sei como manter essa creche. A resposta é Fundeb, manutenção, desenvolvimento e valorização. Da creche até o ensino médio. Muita gente não sabe o que é educação básica. Creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, profissional, jovens e adultos, é tudo. Tudo que o Brasil precisa. Não é, Emanuel? Então, a gente tem que levantar a bandeira do Fundeb. Como é que o Fundeb é composto? Não é? Estados e municípios têm que aplicar 25% dos impostos em educação. Todos os impostos vão para a cesta do Fundeb? Não, 20% dos 25%. Que impostos? São aqueles impostos que estão colocados aí na lâmina. O principal deles é o ICMS. IPTU não entra, ISS não entra, imposto de renda não entra. Então, alguns impostos. Cada estado tem uma cesta de impostos. Quanto que é pago? Creche, 4.210, ensino fundamental, 3.238, educação de jovens e adultos, 2.590. Todos os estados têm esta possibilidade de dar esse recurso? Não. Aí entra a complementação da União. E o mapa mostra que nós temos 9 estados no Brasil que não conseguem atingir aquele mínimo. Então, a União complementa 7 estados do Nordeste e 2 estados do Norte do Brasil. Como é que estavam esses recursos em 2019 para discutir aí? Quem é que põe esses recursos nessa cesta? Estados e municípios põem 90% dos recursos. 90%. Estados e municípios. Não é a União.
A União põe 10% dos municípios. Estados e municípios, 156 bilhões, e a União coloca, para arredondar, 14 bilhões. Então, os estados e municípios já vêm participando bastante. E os estados colocam nessa cesta, dos 156 bilhões, 22 bilhões. Então, o estado já põe até mais do que a União. O que nós queremos com o novo Fundeb? O Fundeb atual acaba em 31 de dezembro de 2020. Então, nós precisamos aprovar o novo Fundeb para que em 2021 a gente tenha o novo Fundeb. E o que o novo Fundeb tem que apresentar? Tem que ser permanente, ou seja, o atual é transitório. 15 anos, está lá, houve avanços muito importantes, como as pessoas que me antecederam já falaram. Então, o novo Fundeb tem que ser permanente, sair do ato das disposições transitórias e ir para o corpo da Constituição. 15 bilhões da União é muito pouco. Se a gente quer levantar a bandeira da educação como a coisa mais importante do Brasil, tem que haver mais recursos da União. Uma proposta de 40%, em vez de 10%, outra proposta de 30%, mas temos que ter mais recursos da União para que esse valor de R$3.000 seja aumentado, né? Nós temos que ter um sistema, uma outra característica, mais redistributivo. Com a boa experiência que a gente tem do Fundeb atual, né, ver como aprimorar, como o José Idemar e o Sena já acabaram de falar, melhorar para que municípios pobres em estados ricos ou também outras situações possam ser pensadas de maneira diferente. Por isso que tem o valor aluno-ano total. Vamos ver como é que o município arrecada IPTU, ISS, quanto que imposto de renda que vai para lá, para ver o total de recursos do município, para que isso seja levado em conta também, né, na sequência. Então, a proposta é aumentar gradualmente os recursos da União ao longo de 10 anos. Às vezes o pessoal diz, não tem dinheiro. Não, dinheiro é questão de prioridade, sempre dizer para o Brasil. E educação é prioridade absoluta. 10 anos, 2%, 2,5%, 3%, vamos negociar, né, para a educação, e o mapa do Brasil ficaria daquele jeito lá, olha, verde. Todo o Brasil sendo atendido pelo novo Fundeb. Não teria só os 9 estados lá. Todos os estados estariam sendo atendidos. E isso é muito importante, né? O fim do Fundeb significaria, não é, um colapso para o financiamento da educação básica no Brasil. Quando algumas pessoas menos avisadas falam que vão acabar com a questão do valor mínimo, né, na Constituição para a educação, que é 18% para a União e 25%, isso acabaria com o Fundeb. Temos que deixar bem claro. Por quê? Porque o Fundeb é uma subvinculação da vinculação. 20% dos 25% que tem que ser aplicados. O grande desafio nosso, gente, é só colocar para a população o que é tudo isso. Então, se até pudesse apontar aqui, nós já fizemos um folder, onde tudo isso que eu mostrei está aqui, escrito nesse folder, né, aqui também colocado. Né, as pessoas podem imprimir esse folder. Aqui atrás está o meu nome, Flávio, mas pode tirar o nome, né, pode colocar Secretaria Municipal, Prefeitura Municipal, professor, colégio estadual, colégio municipal, e o apelo que eu faço nesse momento é: vamos levantar a bandeira do Fundeb e dizer, isso é pacto federativo, distribuir para o Brasil os recursos da área mais importante, que são os recursos da educação. Obrigado. Obrigado ao senador Flávio Arnes, que trouxe para um assunto técnico o entusiasmo e o compromisso de um político que tem a educação como bandeira. A outra grande líder dessa luta, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, relatora da proposta na Câmara dos Deputados.
Bom dia. Vocês estão mole, gente? Bom dia. Olha, meu tempo vai ser muito curto, eu terei 7 minutos para falar. E como eu já me sinto contemplada pela maioria das falas, eu também tenho desenho no painel, mas eu vou fazer uma opção de eliminar a apresentação, porque acho que os principais pontos foram colocados. Eu quero, primeiro, reforçar essa enorme disposição, e acho que até do ponto de vista de momento diferenciado, senador Flávio Arnes, seu desprendimento da gente poder construir esse texto, dado a importância e o curto tempo. Muita gente me pergunta quanto tempo nós temos para o Fundeb. Nós já passamos do tempo, porque nós precisamos, o Fundeb tem o seu tempo de vigência que se encerra no próximo ano, mas, obviamente, como é uma legislação que dá continuidade a um desenho de 27 fundos no âmbito dos estados, ele precisa estar finalizado o seu desenho e a lei de regulamentação. É na lei de regulamentação que nós vamos dizer como é que o dinheiro vai ser redistribuído, como será reapropriado. Cada ente federado bota na cesta simbólica o seu percentual de recursos, os 20% dos recursos que compõem o fundo, e vai receber de volta de acordo com critérios. Essa lei que vai estabelecer esses critérios, ela vem depois da PEC. Então, o nosso tempo é muito curto, porque é uma PEC, precisa ser votada na nossa comissão especial, que é presidida pelo nosso presidente aqui, o Bacelar, votar depois em plenário, e é muito importante, Emanuel, Rosa Neide, que outros deputados que estão passando pela Câmara, mas não se interessaram até hoje pelo Fundeb, que todos os que estão nos acompanhando procurem esses deputados. Eles precisam apoiar essa votação do Fundeb, porque o nosso tempo é curto, ele precisa ser votado a partir de um acordo dos líderes, e nós vamos precisar de 308 votos, né? É isso? Para poder votar em 2 turnos e enviar para o Senado. Existe um compromisso do presidente Rodrigo Maia de que o Fundeb seja votado este ano, né, para que a gente tenha tempo de enviar ao Senado, e essa disposição demonstrada na prática pelo senador Flávio Arnes, acredito que permitirá que a PEC caminhe mais rapidamente também no Senado, até porque o trabalho lá não parou. Eles continuam e já realizaram audiências públicas com com os principais atores que discutem o Fundeb. Então, o que é importante todo mundo saber do Fundeb? Primeiro, nós estamos constitucionalizando, tornar permanente o maior financiamento da educação básica e para o corpo da Constituição e dar garantia de continuidade. Essa continuidade garante políticas públicas permanentes e garante segurança para que o planejamento, que precisa ser integrado, Estado e município e a própria União, possa ser construído. Nós temos uma barreira para derrubar. Todo mundo diz o seguinte, já tem muito dinheiro, ou a gente já gasta semelhante aos países que estão na mesma faixa do Brasil. Isso não é verdade. O Brasil gasta cerca de 3 mil e poucos dólares, a média da OCDE é em torno de mais de 9 mil dólares, então a gente não gasta igual à média, nem dos países que estão em situação semelhantes, ou seja, que estão na América. Mas, quando a gente diz semelhante, vamos olhar qual é o nosso per capita, qual o número de alunos atendidos, que dívida que o país tem ao atender a educação infantil, que a gente ainda tem uma baixa cobertura, o número de jovens e adultos fora de escola, o próprio ensino fundamental e ensino médio, o número de alunos que não foram atendidos, porque eles precisam, inclusive, de política de incentivo para estados e municípios nesse atendimento. Então, antes da gente dizer que tem muito dinheiro, tem que olhar quantos alunos nós temos e qual é o per capita. Segundo ponto que nós precisamos enfrentar também é a questão de maior ou menor gasto. Vai escolher investir no ensino superior ou na educação básica. São dicotomias falsas. Sempre melhor gasto, melhor aplicação do recurso. Aqui a gente tem vários ex-secretários, estamos aqui com a deputada Raquel Muniz, que é autora dessa PEC 1515. Nós precisamos cada vez mais investir melhor o dinheiro que temos. Mas não é verdade que é só uma questão de administração. Não adianta eu ficar com R$ 8.000 e dar um salário mínimo para o deputado Bacelar e digo, olha, é só você melhorar o seu gasto que você vai conseguir fazer as mesmas coisas que eu.
nós temos falta de equipamentos, de escolas, ou seja, os desafios são enormes. Os salários dos professores no Brasil são os menores. Nós não temos uma carreira atrativa, são carreiras que precisam ser totalmente reformuladas. Nós temos escolas que têm auditórios, têm piscina, têm refeitórios, e temos muitas escolas que mal têm paredes para salas de aula. O país precisa fazer um investimento que, ainda que seja temporário, para corrigir toda essa lacuna da parte de investimento físico. Então, precisamos de mais dinheiro. A União, do ponto de vista federativo, é onde tem a maior concentração do ponto de vista tributário. E o recurso está concentrado aqui em Brasília. Os estados já colocam 90% do fundo. Então, ela precisa colocar mais recursos, e é por isso que um dos pontos principais é maior complementação da União. Estamos trabalhando nesse momento para identificar recursos e fontes, e qualquer país que queira fazer a escolha pela educação básica vai ter que dizer: o Fundeb é prioridade. Por 10, 15 anos, 20 anos, nós vamos monitorar e acompanhar. Nós temos um plano nacional para executar, nós temos desafios em relação à qualidade, sim. Todos nós queremos dizer que os nossos resultados podem melhorar. Nós melhoramos, e não é verdade dizer que a gente já pôs muito dinheiro e que nada foi apresentado de resultado. Já houve um grande investimento por pouco tempo e falta de continuidade. Então, nós precisamos. Eu sei que meu tempo já esgotou, tem 1 minuto. Eu só gostaria de destacar a PEC coloca uma proporção de 70% para a remuneração de professores. Isso não é corporativo. Isso é uma preocupação, dos profissionais da educação, que reconhece o profissional do magistério, os demais profissionais que estão na escola e que trabalham pela educação. E o nosso maior foco é ter uma escola que seja, que a gente possa definir quais são os padrões de qualidade. Como é que nós vamos investir o recurso que nós queremos e como é que nós vamos dizer que vai ser prioridade construir sala de aula ao invés de ter escolas com piscina? Eu quero escola com piscina, mas nós queremos estabelecer quais são os padrões e em quanto tempo nós vamos chegar. Então, a nossa prioridade no Fundeb é um Fundeb que possa dar condição para ser construído no âmbito de cada estado e município um sistema integrado que envolva a rede municipal, a rede estadual, com políticas públicas contínuas, com uma boa remuneração e, acima de tudo, nós precisamos muito de vocês, parlamentares, e de quem está nos acompanhando, e todos que acreditam na educação, para falar com o seu deputado, com o seu senador, que procure conhecer o texto do Fundeb, que nos apoie nessa votação para que o país possa dizer: olha, a educação básica é prioridade não só em palanque político ou no discurso de todo mundo. O país fez uma escolha pelo o maior financiamento da educação básica. Então, tudo que nós estamos falando e muito mais está na página da Comissão Especial. Eu vou encerrar, porque senão me tomam aqui o microfone, né, por causa do tempo. Mas, enfim, reunindo a apresentação de todos nós aqui da mesa, dá para ter uma ideia do que está no novo texto, e o texto ainda está recebendo complementação. Acompanhe o nosso texto e envie sugestão para que a gente tenha um texto seguro. Estamos cuidando também da reforma tributária, para não perder o recurso da educação. Muito obrigada. Obrigado, professora Dorinha. Obrigado a você, telespectador da TV Câmara, que nos acompanhou. Encerramos a transmissão pela TV Câmara, mas continuamos na internet, na página da comissão. Registrar a presença da deputada Raquel Muniz, que é a autora da PEC 1515. Agradecer a presença da doutora Thelma Teixeira, gerente de projetos da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Professora Dorinha vai agora concluir falando para o auditório e para quem nos acompanha pela internet. Não, eu quero só chamar a atenção e, obviamente, abrir para a participação, que, acompanhando por que a gente coloca a participação da União de 15% para 40%. Não é um número inventado, né? Existem estudos
que mostram, primeiro, trabalhando com o aspecto da equidade, da grande desigualdade que nós temos e a necessidade de um maior investimento por aluno. Os números mostram que o nosso investimento de pouco mais de $3 mil é insuficiente para a garantia de um padrão. Nós temos recebido, eu sei que o senador também tem, uma pressão grande para dizer o Fundeb tem que ser redistribuído com base em resultados de qualidade, a partir de resultados do IDEB, de outras avaliações. A nossa maior preocupação é, primeiro, garantir uma condição, um patamar adequado. Eu não gosto de falar mínimo, porque mínimo dá uma ideia de insuficiente. Eu gostaria da gente trabalhar com todo o estudo realizado para que a gente possa ter uma equidade nesse país que tem de escola quilombola, escola indígena, escola de periferia, escolas que não têm nenhuma estrutura, que são totalmente improvisadas, estados que têm mais da metade do seu profissional contrato temporário há 20 anos. Isso que eu estou dizendo é um absurdo. O Brasil ter ainda contratos temporários, que o próprio nome já diz temporário, mas ele fica a vida inteira numa relação temporária de 20, 22 anos, 30 anos, terminou o temporário dele, ou entrou um determinado governante, manda embora, e aquela pessoa investiu todo o tempo e não teve nenhum tipo de valorização. Isso eu estou colocando que é um sistema que precisa ser enfrentado. Então, o desafio em relação a escolher e definir padrões e esse investimento, ele é real e ele é concreto. É muito importante, quando saem as matérias para dizer que o Brasil foi muito mal no PISA, nós precisamos olhar quais são as condições de comparabilidade quando o Brasil participa de uma amostra dessa natureza. Como é que eu posso dizer para um município, os mais pobres, os mais frágeis, se eu vou dizer para ele, olha, o recurso que viria para manutenção e para a gente tentar dar um padrão melhor, inicial para esse atendimento, nós só vamos mandar se os resultados estiverem acontecendo. Aumenta a injustiça, é injusto porque eu não dei condição para que aquele município pudesse chegar neste patamar. Então, eu sou líder da bancada feminina no Congresso e trabalho com o tema das condições eleitorais e dos 30% para as mulheres. E eu ouço muitas vezes, várias vezes, dos colegas parlamentares que dizem, olha, as mulheres podem chegar lá, elas têm as mesmas condições, você chegou aqui, não precisa de cota, não precisa de tratamento diferente. Só que é muito cômodo quando eu estou junto com o deputado Bacelar e é dito, olha, vocês dois podem chegar juntos, vocês estão saindo daqui juntos e os dois têm as mesmas condições. Só que o deputado Bacelar está com uma baita Ferrari e eu estou com um Fusquinha 64, 65, para chegar no mesmo tempo. As condições não são iguais. Da mesma forma, no caso da educação, nós temos um país extremamente desigual, extremamente, além das condições que são diferentes. Então, nós precisamos, sim, ter um atendimento diferenciado, e o texto foca muito nessa questão dos mais pobres, mais vulneráveis e mais precisam de ajuda. E já encerro agora e passo para o nosso presidente Bacelar. Muito obrigada pela atenção. Mas, agradecendo mais uma vez a professora Dorinha vai ter que se retirar porque tem uma solenidade agora no plenário da Câmara, mas o senador Flávio Arnes vai fazer a sua conclusão, que foi também apressada em função da questão do tempo da televisão. Senador. É melhor esse microfone aqui. Eu quero destacar, principalmente para as pessoas que nos acompanham pela internet, que aqui nós estamos num público, né, o Emanuel, a Raquel, a Rosaneide, são todas pessoas que estão participando desse debate o tempo todo, né? Mas assim dizer de maneira clara, gente, nós queremos educação, vamos mudar o Brasil pela educação. É uma repetição que todo mundo fala isso, então vamos nós falar, mas no Brasil inteiro, educação, e educação básica, né? Porque se tivermos uma educação básica boa,
nós vamos ter um ensino superior melhor. Nós queremos da creche ao pós-graduação. Importantíssimo. Mas nós estamos falando da educação básica aqui, porque é Fundeb. O que é Fundeb? Queremos valorizar o professor e o profissional da educação. Isso é corporativo. Não é corporativo quer dizer, nós estamos sendo pressionados pelos professores porque eles querem salários melhores. Nós temos que dizer como sociedade, o profissional da educação tem que ser valorizado. Isso significa salário, gente, plano de carreira, hora atividade, não ficar dando aula em 3, 4, 5 escolas, fixar numa escola, né, ter assim as condições para fazer um bom trabalho, o professor e os demais profissionais da educação. Né? Nós temos que pagar bem, vamos chamar gente boa para a educação. Isso é Fundeb, né? Valorizar, manter e desenvolver. Perguntar, você quer que a escola não tenha banheiro dentro da escola? Não tem eletricidade? Não tem biblioteca, não tem quadra de esporte, não tem refeitório, não tem sala de professor. Isso é manter e desenvolver a educação básica. E o pessoal não sabe o que é educação básica, gente. Então, educação básica é tudo, é creche, dizer para a turma, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional na educação básica, jovens e adultos, pessoa com deficiência, indígena, quilombola, é tudo, educação básica. Não é? É tudo isso. Queremos uma creche boa, falar para a mãe, olha, é Fundeb, isso aí é dinheiro para creche. Queremos que o meu filho seja profissionalizado, isso é Fundeb. Né? Então, isso é importante que se diga. Né? E nós precisamos de recursos para isso. Qual que é o recurso de hoje? 3 mil por ano, não é por mês, gente. Falar para todo mundo, por ano. O Brasil investe tanto quanto o país desenvolvido. Será que o país desenvolvido investe 3 mil reais por ano? Não precisa nem perguntar, que é óbvio que investe mais do que 3 mil reais por ano, o que daria $800, vamos dizer. Um absurdo falar uma coisa dessas. Né? Então, nós queremos aumentar isso. Aumentar como? Né? Aumentar como? Primeiro, né, a gente dizer assim, olha, nós queremos, quando o pessoal fala que tem que ser eficiente, claro que a gente quer ser eficiente, mas a gente precisa ter mais recursos, né, que nem a deputada Dorinha falou. Então, nós queremos aumentar. Os municípios já botam, o pessoal diz, a União está brigando porque põe 15 bi. Estados e municípios põem na cesta 150 bi por ano. 150 bilhões por ano. Os estados repassam para os municípios, dentro dessa cesta, 22 bilhões. E a União põe 15 bilhões, o que é bom, lógico, né? Melhor que nada. Mas é pouco, a gente tem que dizer para o pessoal, olha, vamos levantar a bandeira, quer fazer pacto federativo? Vamos fazer pacto federativo distribuindo dinheiro para a educação, educação para creche, para escola e para tudo isso. Então, ter mais dinheiro. Ter também critérios melhores, óbvio. Nós temos uma experiência de 15 anos de Fundeb, que a professora Dorinha já relatou. Então, como que a gente pode pensar? Porque, às vezes, o município põe aqueles impostos na cesta, mas tem muitos impostos que não são contados. E não vão ser contados. Às vezes, o município fica com medo que a gente vai colocar o IPTU, o ISS nessa cesta. Não vai aumentar imposto de município. Só que a gente precisa saber quanto é que o município arrecada, que tem município que arrecada muito de IPTU, de ISS, de imposto de renda, e é um município que tem condições. O outro, no lado, IPTU baixinho, ISS baixinho, o município é pobre, não tem imposto de renda e tal. Então, a gente tem que levar em conta tudo.
Por isso que é o híbrido, não falei antes, mas é o híbrido. Continua com os 10%, né, atuais, porque se a gente cortar isso, tem estados que vão perder muito. A Bahia perderia 800 bilhões, o Ceará 300 bilhões, quanto? 300 e por aí. Então, o híbrido, mas com dinheiro novo, você vai chegando no mesmo resultado no final. O mapa vai ficar verdinho para todo mundo. Aí você não cria essa dificuldade e ficar permanente. Por isso que eu falei, gente, nós temos que ter essa linguagem popular para que o professor saiba o que é Fundeb, o secretário da escola, o diretor, conselho municipal, prefeito. Às vezes o prefeito não sabe. Tem deputado com toda... porque cada um é especializado numa área. Uma é finanças, outra é educação. Eu sou da área da educação, basicamente, então a gente sabe, assim, discute mais essas coisas. Mas eu vou entregar esse folder para cada senador, para cada deputado. Procuramos colocar o que a gente acha que é importante. O meu nome está aqui atrás, mas como eu falei, tire o nome. Se um deputado, senador, quiser fazer o folder, né, também bota o nome atrás. Isso aqui é só para prefeitura, secretaria, não tem problema. O importante é que a gente tenha um Fundeb novo, bom, permanente, mais equilibrado, redistributivo, né, também que valoriza essas áreas todas que a gente falou, e que a gente tem um novo Brasil por aí, não é verdade? Então, vamos dizer, o desafio nosso, nas mídias sociais, tem tanta coisa que é ou de um lado ou de outro, vamos colocar nas mídias sociais aquilo que nos une, que é educação boa, transformadora no Brasil, e nós estamos falando, se não fosse esse valor de 40%, já estaria tudo aprovado. Mas nós estamos dizendo que os 40% vai passar de 3 para 6 mil por ano nos valores atuais. Nós estamos dizendo em 10 anos. Então, imagine uma escola particular, quanto é que cobra? Cobra 2 mil, 3 mil por mês. Por mês. Nós estamos falando 3 mil por ano. Ah, o país desenvolvido já faz isso. Nós estamos num patamar de país desenvolvido. Um absurdo falar isso. 3 mil reais por ano num país desenvolvido. Não tem nem cabimento, né? Agora, 6 mil por ano num país desenvolvido. O país desenvolvido aplica $1.500 por ano no aluno. Ainda está muito abaixo do que um país, porque lá já tem muita coisa desenvolvida. Tá bom, gente? Então, é nesse sentido, vamos ficar juntos, suprapartidário, supra-religioso, supra tudo que houver aí, né? E vamos juntos nessa caminhada. Obrigado, senador. Eu espero que doutor Ricardo Martins, que doutor Maurício Holanda, que doutor Alisson não me consertem. Mas, no momento que todas as mazelas do Brasil são atribuídas à educação, eu gostaria de afirmar, doutor Ricardo, que eu acho que não existe no mundo uma experiência exitosa igual ao Fundeb. Os avanços que o Fundeb proporcionou em 10 anos, não temos nenhum país do mundo, nem os tigres asiáticos, que tenham, num curto espaço de tempo, alcançado o que o Fundeb alcançou. Agora, antes do debate, antes da gente abrir para o debate, é bom também lembrar um fato que nos envergonha. Somente a partir da Constituição de 88, a educação passou a ser um direito no Brasil. 88. É coisa de regime escravagista isso. É um desrespeito com a população brasileira. E agora, jogar todas as mazelas do professor mal remunerado, num diretor que não tem um prédio em condições de ser chamado de escola, fica fácil. Registro a presença do senhor Anísio Melo, presidente do sindicato APEOC Ceará, presidente da Federação dos Trabalhadores de Educação do Nordeste, parceiros essenciais
nessa luta, também do ilustre deputado Antônio de Paula. Concedo a palavra ao deputado Emanuel Pinheiro. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento também o senador Flávio Arnes. Parabéns pelo brilhante trabalho junto a essa comissão, aos técnicos aqui, o José Edmar, a Paulo Sena, e a professora Dorinha, que está saindo. Senhor presidente, eu estou no meu primeiro mandato e com a atuação cotidiana aqui no parlamento, fazendo parte da comissão do Fundeb, especialmente muito inspirado também pela minha colega lá do Mato Grosso, deputada Rosa Neide, que já foi secretária de Educação do Estado do Mato Grosso, e tem me apaixonado cada vez mais pela pauta da educação. E eu acho importante, justamente, quando as comissões a gente abre a sessão de debates, porque existem alguns mitos que muitas vezes, travestidos de narrativa política eleitoral, acabam confundindo a cabeça da população. Especialmente, muitas vezes, quando justamente entra nesse debate que se gasta muito no Brasil e se começa a falar que se investimos cerca de 6% do PIB, enquanto a média dos países da OCDE está na base dos 5,5%, mas depende. Para quem tem muito dinheiro, R$5 é pouca coisa. Para quem está passando fome, R$5 é muita coisa. Então, isso varia muito. E muitas vezes se pegam até realidade de professores, mestres, doutores que lecionam nas universidades e diz que o problema do Brasil é que se paga um salário muito alto aos professores. Recentemente, a Vark Foundation fez uma pesquisa com alguns critérios da qualidade educacional no Brasil. E se pegou da qualidade de atividade do professor no Brasil. E se pegou alguns critérios como PCCS, estímulo à carreira, o desejo dos jovens seguirem a carreira do magistério e até mesmo respeito ao aluno em sala de aula, se comparando 35 países. E o Brasil está brigando com Israel nas últimas 2 posições. E colocando isso em pauta, a gente sabe que estamos caminhando para a reta final do debate no Fundeb. Hoje, se não me engano, deputado, temos uma reunião da Comissão Comunis Educação e depois com a Economia, para justamente avaliar a possibilidade do governo de que a gente aumente a contribuição da participação da União, até porque, como bem falou o senhor e como bem falou o senador Flávio Arnes, o Pacto Federativo está aqui. O Pacto Federativo não é uma lei específica, a gente muda ela do dia para a noite. Está no FPM, está no FPE, está na Lei Candir, está no Fundeb, está distribuído dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Eu queria perguntar, direcionar a pergunta até ao senador Flávio Arnes, que é da área, e também aos técnicos, se acharem de bem contribuírem conosco, até para que a gente possa divulgar, porque eu tenho muitos diretores de escola, secretário de educação, secretária adjunta lá de Cuiabá e de Lene, todo dia me perguntando como é que está a Fundeb, nós estamos preocupados, vai aprovar, a União vai aumentar a complementação, como é que está isso? Então, para a gente entender qual é a parcela de contribuição negativa das falhas do Fundeb, como, por exemplo, a falta de contribuição da União, num patamar maior, mais razoável do que os 10%. Vossa Excelência bem disse, senador Flávio Arnes, Estados e municípios 90%, cerca de 140 bi, 150 bi, União 10%, cerca de 14 bi. Então, uma realidade totalmente desproporcional. Então, essas falhas, e ainda mais as falhas distributivas, que esse novo Fundeb busca corrigir, o que é que isso impacta o Brasil? O que é que isso tem de parcela na culpa que essas falhas atrasam e fazem com que esses 6% do PIB investido na educação sejam muito poucos para a realidade brasileira? Deputada, obrigado, deputado Emanuel Pinheiro, tem acompanhado todos os trabalhos da comissão e tem se dedicado... Só dizer que a pergunta também se estende aos técnicos, quem sentir melhor adequado para responder, para contribuir conosco. Deputada professora Rosa Neide. Bom dia a todos e todas. Muito feliz de estar aqui com o deputado Emanuel Pinheiro. Nosso Estado tem na sua bancada uma preocupação muito grande com a questão do Fundeb. Todos nós somos indagados no dia a dia. O deputado Emanuel conversa comigo praticamente diariamente, porque nós somos cobrados pelos secretários de Educação de todo o Estado. O que eu gostaria de frisar e reforçar na nossa comissão é a questão de que, desde o início deste ano de 2019, numa fala do ministro da Fazenda com os prefeitos, no momento da marcha dos prefeitos aqui a Brasília, foi discutida a questão do Pacto Federativo e ficou muito forte esta questão de Pacto Federativo e desvinculação de receitas, como se o mais Brasil e menos Brasília fosse desvincular as receitas, especialmente da saúde e da educação, para que os prefeitos, entre aspas, tivessem mais liberdade com o orçamento.
Recebi inúmeros prefeitos no meu gabinete para dizer, professora, agora vai ficar melhor, porque agora o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, não nos ficarão mais cobrando a aplicação do recurso, nós teremos a liberdade neste novo Pacto Federativo. Isso, assim, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o Pacto Federativo e fiquei, assim, trêmula desde as primeiras falas, porque o convencimento aos prefeitos, que às vezes está numa situação muito difícil lá em seus municípios, e aí ele se vê acuado por muitas coisas, então ele acha que essa pseudo-liberdade vai lhe ajudar a governar melhor. Então, essa questão da desvinculação dos recursos, que o Fundeb é uma subvinculação, vocês já disseram aí muito bem, nós perderemos o Fundeb na medida que desvincular os recursos, deixar a educação sem vinculação. Ontem, na mídia, a gente ouviu muito essa questão, né? Enfaticamente, o governo dizendo que vai desvincular, que vai mandar para esta casa um projeto de desvinculação dos recursos. E outra questão é, eu vejo que nós, da educação, e aí o senador Flávio tem sido muito... fala muito interessante, senador, eu lhe parabenizo muito, de insistir de que a gente não pode parar um minuto de falar o que a gente quer com a educação brasileira, com o financiamento da educação brasileira, independente da coloração partidária de qualquer um dos parlamentares. Porque se nós perdemos, nesse momento, nós estamos perdendo na disputa social dos investimentos em educação. Passou para a população que o Brasil investe muito, e que só não tem boa gestão. E que o investimento feito em maior quantidade nos últimos tempos não resultou em nada. Então, a gente passou isso e houve... Quem passou com muito esforço e impregnou na sociedade que os recursos não melhoraram em nada a qualidade da educação no Brasil. E os avanços que nós tivemos são muito significativos. Nós não temos ainda a educação de qualidade desejada. Claro que nós não temos, estamos muito longe disso. Nós temos um fosso muito grande do que temos e do que precisamos ter. Mas dizer que nós já investimos o suficiente é deixar a sociedade sem possibilidade de lutar por melhor investimento, na medida que a gente faz esse discurso. Então, acho que o senador, falando lá no plenário, eu já disse aqui para o deputado Bacelar algumas vezes, para a deputada Dorinha, todos nós que somos educadores ou que militamos na educação, temos por obrigação de usarmos a tribuna para esclarecermos e para usar o panfleto que o senador fez, outros materiais que todos os nossos mandatos podem fazer, e 24 horas falar com a população sobre essa questão do Fundeb, do financiamento, que nesse momento nós estamos perdendo. Ouço muita gente dizer, mas nós já gastamos 6%, como disse aqui o deputado Emanuel. Qual é o PIB do Japão, qual é o PIB do Brasil? Né? Qual é o número de habitantes da Finlândia e as condições territoriais da Finlândia e as condições do Brasil? Quanto tempo de altos investimentos eles têm para colocar toda a estrutura que eles já têm em educação e quanto tempo nós temos de estruturação da educação com melhor qualidade, que investimentos nós temos. Então, esses comparativos não é feito e distorce diante da sociedade a verdade. Então, eu acho, senador e deputado, nós precisamos trabalhar muito nessa questão da comunicação com a sociedade para demonstrarmos realmente que se chega na Inglaterra, por exemplo, um lindo prédio pode ser uma instituição bancária ou pode ser uma escola. E aqui no Brasil, quando a gente vê um prédio bonito, né, é uma instituição bancária. E quando a gente vê um prédio arrebentado, normalmente é uma escola. Né? Então, e tem boas escolas também, né? Nós temos bons prédios, mas nós temos uma grande maioria precisando de todo investimento ainda. Então, é nesse sentido que eu parabenizo muito esta comissão, tanto a do Senado como a da Câmara, e o esforço que a gente está fazendo para chegar a todos e melhorar a condição da educação no Brasil. Mais alguém? Mais? Deputada Raquel Muniz. Bom dia para todos e para todas. Eu sou a Raquel Muniz, autora da PEC do Fundeb, e quando pensei essa PEC, discutia com o Paulo, com o Ricardo, com o Thanos e com tantos parlamentares aqui na outra legislatura, a minha ideia era de torná-lo permanente.
e sei que é a tônica entre os senadores, entre todos os deputados dessa legislatura, de tornar o Fundeb permanente. Não podemos perder essa oportunidade e hoje essa excelente notícia que a deputada Dorinha e o deputado Bacelar trazem, junto com o senador Flávio Arnes, que o presidente Rodrigo Maia já quer que a gente paute essa votação ainda para este ano. Mas é preciso muito mais que isso, é preciso aprovarmos. E é preciso que toda a população brasileira ela esteja envolvida com isso. É a favor do Fundeb, assim, há uma unanimidade entre os parlamentares para torná-lo permanente. É o fundo que tem prazo de validade para 2020, então está na hora de se aprovar isso. E mais do que isso, essas discussões aqui dentro da Comissão de Educação, aqui na Câmara dos Deputados, onde eu acompanhei, através da comissão especial, presidida pelo nobre deputado Bacelar, tão experiente e tão apaixonado pela educação, permitiu que a gente pudesse avançar muito na discussão. E na discussão da qualidade do ensino e no investimento também. E eu posso dizer que talvez essa PEC tenha sido a PEC que houve mais discussões na outra legislatura, e não conseguimos chegar ao final, e a gente teve a oportunidade, nessa legislatura, com menos de um ano, de realizar tantas audiências públicas, com parlamentares, inclusive, que chegaram esse ano, a experiente deputada Rosa Neide, que, inclusive, levou como exemplo para o seu estado essa discussão do Fundeb. Então, houve uma intensa discussão. Estamos aqui hoje na Comissão de Educação, tratando desse assunto. Tem a Comissão Especial, onde realizamos inúmeros debates, mas também a tônica aqui da Comissão de Educação desta casa. E quando o deputado Flávio Arnes, nós começamos essa discussão com ele, através da professora Dorinha e do deputado Bacelar, eu estou sempre aqui, especialmente às terças na Câmara, fazendo esse acompanhamento. Desejo muito que essa PEC seja aprovada ainda esse ano. Foi um momento muito rico da gente ver que há essa unanimidade também no Senado. O senador Flávio Arnes traz isso porque é um grande líder e teve essa capacidade de agregar toda essa discussão realizada aqui na Câmara também. E quando a gente vê que ele fala com uma linguagem simples para as pessoas, no sentido de que cada cidadão possa estar orientando o seu deputado. Então, ser a favor do novo Fundeb, e ele traz isso aqui para a gente, essa explicação tão clara, tão simples, tão educativa, mostra para a gente a necessidade de cada um de nós abraçarmos nesse início, nessa unanimidade, que é torná-lo permanente, mas também avançar no sentido de que é preciso também ter um maior investimento. Muito obrigada, senador Flávio Arnes. Isso está permitindo também que a gente possa estar fazendo essa discussão com o Senado e crescendo muito. Eu acredito que, como parlamentar, talvez conseguir aprovar alguns projetos aqui na casa, mas essa PEC assim, é uma PEC do coração. Ontem, na homenagem, o senhor estava presente, o maior prêmio da educação, que é o prêmio Darcy Ribeiro, que é da minha cidade, é meu conterrâneo, que deixou um legado importante para a educação integral, quando se fala no CIEPs, né, para o Brasil inteiro. A gente teve a oportunidade de Darcy deixar um grande legado para o Brasil, para o mundo, com os seus livros, com o seu trabalho. E deixar também aqui nessa casa o nome dele para sempre, né, como prêmio da educação. A professora Rosa Neide, ontem, um dos agraciados, e outros agraciados também ontem lá, a gente teve a oportunidade de ver que são professores que se destacam no mundo. Professores brasileiros, com todas as dificuldades. Então, o que o Fundeb está tentando fazer é fazer com que mais professores como esse possam erguer neste país afora, através de um maior investimento do governo e do investimento nosso, agora, nesse momento, que é pela aprovação do novo Fundeb. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, deputada Raquel Muniz. Presente também a deputada Lídice da Mata, que já foi citada aqui pelo doutor José Edmar, como autora de 2 PECs que tramitaram no Senado Federal, o deputado Pedro Kizai, a deputada Lídice da Mata, conterrânea de Anísio Teixeira, pede a palavra. Sem disputas com Darcy. Bom dia a todos os nossos amigos parlamentares dessa comissão e também dar bom dia aos componentes desta sessão
dessa audiência pública como debatedores. Eu tento acompanhar esta temática aqui na Câmara, como estou dirigindo uma comissão, tenho dificuldade também de estar em todas as reuniões, mas quero saudar o senador Flávio Arnes, que tenho acompanhado a sua batalha, a sua luta nessa direção. José Edmar, que é o consultor da Casa, que também me ajudou muito no Senado, quando nós apresentamos essa PEC. Naquele momento havia um movimento, há 2 anos atrás, se não me engano, que vinha da Câmara e do Senado ao mesmo tempo. Nós já tínhamos aqui, tínhamos começado a debater na Câmara a PEC da deputada Raquel, que determinava 30% para a participação da União. E nós tivemos uma grande audiência pública com Todos pela Educação, com diversas entidades, e compreendemos que era necessário que nós pudéssemos aumentar esta participação da União. Eu vi que na PEC do senador Flávio Arnes, ele busca encontrar um meio termo, né? Até agradeço também o senador Jean Paul, que desarquivou a minha PEC no Senado. Ele buscou encontrar um caminho entre a proposta da Câmara e a proposta do Senado, mas mantendo a mesma compreensão. A compreensão de que nós temos, para viabilizar o Fundeb como permanente no Brasil, e reconhecendo toda a importância do financiamento da educação através da educação básica, através do Fundeb, iniciado como Fundef, mas que ganha uma nova roupagem depois que se transforma em Fundeb, ele mantém uma linha de que nós não podemos continuar com a participação tão pequena da União. E esta semana eu me surpreendi, porque esse trabalho da Câmara dos Deputados vem avançando muito, vem sendo... os companheiros têm tido muita persistência na proposta, especialmente a deputada professora Dorinha, como relatora, tem se colocado à disposição ampla das entidades e de todos os deputados e deputadas para avançar numa compreensão que possa ser negociada com o governo. E eu vi que o presidente da Casa já deu uma declaração, na minha opinião, negativa em relação a esse esforço. O presidente Rodrigo Maia, ontem ou antes de ontem, não lembro bem, disse que é preciso botar os pés no chão em relação ao Fundeb. Ora, quando nós tivemos a discussão sobre o teto dos gastos, lembro bem que o senador, considerado senador da Educação, Cristóvão Buarque, contra a minha opinião, como sua amiga e que debati muito com ele, dizia que nós tínhamos que votar no teto dos gastos porque a Casa, o Congresso Nacional e a Câmara iam ter que revelar se tinham ou não tinham compromisso com a educação. E a cada vez que me vem esse debate aqui sobre orçamento e sobre prioridade para a educação, vai ficando mais claro para mim como esse querido senador se iludiu. Se nós não tivermos a coragem de fazer com que a participação da União no Fundeb seja realmente significativa, nós estaremos comprometendo a capacidade, especialmente dos municípios, de garantirem o Plano Nacional de Educação e garantirem as metas desse plano e garantirem que o Brasil possa dar um salto de qualidade efetivo na conquista de uma média de IDEB muito acima do que nós temos hoje. Então, eu não vejo como nós possamos negociar com o governo manutenção de 10%, de 12%, de 13%. Isso significa dizer que não há prioridade, porque prioridade é isto, é escolher algo em que você acha que é, em primeiro lugar, aquilo que deve ser. Isso significa excluir algumas coisas.
isso significa diminuir outras. Então, ou temos a coragem de dizer que a educação é prioridade neste país, ou vamos continuar com um discurso fácil de dizer que todos concordamos com a prioridade para a educação, mas, na prática, objetivamente, não conseguimos realizar esse intento. Então, acho que o governo, agora que está com a palavra, a Câmara e o Senado já disseram, já estão dizendo qual é a sua posição, qual é a sua prioridade. E nossa posição, acho que tem que ser mantida. Então, muito obrigada e parabéns ao senador Flávio. Obrigado à deputada Lídice da Mata. Quero registrar também a presença da deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, a presença do doutor Celso, do Movimento Direito Já. Tem mais um orador inscrito e nós vamos ter que encerrar com as conclusões da mesa. Por gentileza, Vossa Senhoria diz o nome na hora de pronunciar. Professor Anísio Melo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Ceará, presidente da FETEN. Agradecendo aqui a oportunidade, dizendo que o Ceará todo está ligado, neste momento, a esse debate. Entendemos a importância de tornar o Fundeb permanente, mais robusto, com mais recursos da União. E eu queria parabenizar o senador Flávio Arnes, até perguntar para ele se ele vai cobrar royalties do panfleto. Né? Educação. Parabenizar o nosso presidente da mesa, deputado Bacelar, ao Paulo Sena, né? Que eu sei o quanto Maurício Holanda e Paulo Sena, além de todos nós, estamos nessa luta. Parabenizar aqui a professora Dorinha, a professora Fátima Bezerra e a senadora Lídice da Mata e todos, a autora do projeto, a Raquel Muniz, a deputada. Precisamos estar todo mundo juntos, né, todas as bancadas. Eu queria fazer uma pergunta e dialogar com o governo Bolsonaro e com todos nós aqui, com o parlamento, da onde virá o dinheiro. Nós entendemos que o dinheiro, parte desse dinheiro, a maior parte desses recursos, tem que ser ancorado no petróleo. E entendemos também que, do dia 6 de novembro, vai ter o leilão da cessão, né, da forma de exploração da seção norosa do excedente de petróleo. Só de bônus de assinatura vão ser cerca de 106 bilhões de contratos anteriores a 2010, que nós poderíamos já ter sinalizado que parte desses recursos pudesse ir para o Fundeb que está morrendo. Enquanto o novo Fundeb não vem, pelo menos a gente dá uma situação para que o Fundeb que está morrendo pudesse ter algum tipo de recursos. Então, existe a Lei 12.358, 12.351, a Lei 12.858, tem debate no Congresso Nacional da gente regulamentar já dos contratos que já foram assinados, os contratos que virão a partir de 2012, que esses recursos pudessem ser regulamentados para dentro do Fundeb. Então, nós entendemos que há um esforço aqui do Congresso Nacional, da Casa do Povo, e podemos sinalizar para o governo Bolsonaro que recursos há. Agora, o que falta é prioridade. E mesmo nesse leilão, desse mega leilão da seção onerosa, infelizmente, nenhum centavo foi para a educação. Então, entendemos que o espírito do petróleo, para dar essa condição à nação brasileira de desenvolvimento sustentável, é a partir da educação. Então, parabenizo o Senado Federal, a Câmara Federal, e entendemos que é preciso ousadia e que recursos precisam ser canalizados para o Fundeb que está morrendo, que 2020 vai ser um sufoco para os estados e municípios, que a gente pudesse canalizar nos futuros mega-leilões, já que nesse, infelizmente, não regulamentamos, nos futuros mega-leilões, parte para o Fundeb que está morrendo, e a gente pudesse analisar do recurso do petróleo para o novo Fundeb. Obrigado. Então, um grande abraço do Ceará e parabenizar o Congresso Nacional por estar antenado com os interesses da nação. Obrigado ao professor Anísio Melo. E, agora, para a conclusão da mesa, iniciamos com o senador Flávio Arnes. Muito bem. Agradeço também, quero cumprimentar o Bacelar, o Paulo Sena, que nos ajuda tanto lá, é da Câmara, mas nos ajuda o tempo inteiro no Senado, José Idemar, que é lá da consultoria, quero dizer que essa consultoria é muito boa, competente, a Dorinha que saiu, a Raquel Muniz, a Rejane, né, também Rejane Dias, que bom, Lídice, Manuel, o Celso, que falou, né? Enfim,
todos que nos acompanham. Eu só gostaria, assim, de dizer alguma coisa, e até me desculpar depois que eu tenho que sair, que uma reunião lá no Senado começou às 9 horas, eu estava dizendo, e já são 9h35 quase, mas eu fico inteiramente à disposição, né? Eu quero colocar o seguinte, né? Se não fosse essa questão do dinheiro, não haveria discussão nenhuma com o governo, porque o governo concorda em colocar 10%, 12%, 13%, 15%, como a deputada Lídice da Mata também colocou, mas isso não é, a gente tem que dizer, isso é suficiente para o Brasil que a gente quer? Não é suficiente, né? Então, aí a gente usa também, temos estado em contato com todas as entidades representativas nacionais. Undime, todos concordam com o relatório da deputada Dorinha, e a gente vem trabalhando junto, né? Então, todos os secretários, concedem, todos os secretários estaduais já têm nota. Fórum de Governadores já tem nota. Confederação Nacional dos Municípios está junto. Frente Parlamentar de Prefeitos estão juntos, né? Movimentos sociais. Às vezes pode haver uma dúvida ou outra, e, claro, a dúvida ou outra de uma entidade ou outra também pode acontecer, mas há o consenso em termos da área. Agora, o que, na minha opinião, a gente precisa fazer? Como é que isto pode chegar no nível seguinte, para que a bandeira da educação, né, educação básica, e não quero descartar ensino superior, porque eu sou professor, inclusive, da Universidade Federal do Paraná, então, quer dizer, da creche ao pós-graduação. Mas nós estamos discutindo, né, Raquel, a questão da educação básica. Então, o professor, o diretor, o secretário de educação, o vereador, todo mundo tem que dizer o que é Fundeb. Não, queremos valorizar o professor e manter e desenvolver a educação básica, ter banheiro, ter eletricidade. É aquilo que a Rosa Neide falou, tem escola bonita, mas tem escola que não tem água, né? Não tem eletricidade, não tem biblioteca, não tem quadro de esportes, não tem laboratório, né? E percentuais grandes no Brasil. Então, levar esta mensagem de que a gente precisa fazer isso. O José Idemar, né, e o Sena, eles discutem também muito bem, nós discutimos nas audiências públicas, fontes de financiamento. Ah, não tem dinheiro. Então, nós temos que dizer, não tem dinheiro para a educação, que é a coisa mais importante do mundo. Como é que não tem dinheiro? Então, vamos olhar aí o dinheiro daquilo que o povo paga em termos de impostos. Se só vocês olharem, né, quem recebe na pessoa física de lucro e dividendo mais de 350 mil reais por mês. No Brasil, 20 mil pessoas recebem 350 mil reais por mês ou mais de lucros e dividendos e não pagam um centavo de imposto de renda. Isso significaria, eu quero falar para os prefeitos e governadores, porque como se trata de imposto de renda, haveria divisão para estados e municípios e governo federal, representaria 60 bilhões por ano para estados e municípios e 60 bilhões para o governo federal. Por que não paga? Se uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês paga imposto de renda. Então, nós temos que ter a coragem de vermos os reais problemas fiscais do Brasil, né? Que também tem a Previdência, que foi aprovada e tudo, tem que haver um equilíbrio com todo o debate que aconteceu, mas há coisas fundamentais. O dinheiro existe, só que nós temos que ter a coragem de fazer com que esse dinheiro chegue nas coisas importantes. Eu acho que a gente tem que parar de falar difícil com o povo. Que o governo fala, aplicamos tanto por cento do PIB. Bom, o que é PIB? Né? O que o povo vai entender de PIB? Né? Não tem o PIB, você não pode comparar PIB. Né?
Todo mundo sabe que não pode comparar. Então, a gente tem que dizer, olha, nós estamos aplicando R$3.000 por ano no aluno. $800. Divide por 4, dá uns $800 mais ou menos. Você acha que uma Alemanha aplica $800 por mês, por ano? Por ano, $800 por ano? Claro que não. Isso é um absurdo. Então, vamos usar a linguagem do real e não do PIB. Né? Então, a gente tem que ter essa... porque nós temos... Eu já falei isso também, mas foi falando, pensando, dizendo, pô, a minha mensagem não está chegando de uma maneira adequada naquele que eu quero convencer. Né? Então, falar com todo mundo isso. Fundeb. Não, o professor, estão falando aí, a pressão da corporação. Pô, pressão. Eu quero, quer dizer, não falar contra, mas eu quero que o professor tenha salário, que tenha plano de carreira, que tenha hora atividade, que fique numa escola, que possa ter tempo para preparar as aulas, né, e que mais gente se sinta interessado na profissão. Valorização do profissional, do secretário, do atendente, do bibliotecário. Vamos valorizar essa turma, não é verdade? Então, dizer, olha, isso é valorização, gente. Quantas vezes que o prefeito chega aqui e diz, eu não quero a creche. Por que você não quer a creche? Porque eu não tenho como manter a creche. Vocês já ouviram isso, né? Por quê? Pelo limite prudencial, lei de responsabilidade fiscal. Isso é Fundeb, gente. Tem que distribuir o dinheiro, e esse dinheiro que vai da União para os municípios, também não contar no limite prudencial lá da prefeitura. Né? Quer dizer, isso é possível, já apresentamos a lei aí, para dizer dinheiro de saúde, agente de saúde e tal, não pode entrar, é um dinheiro que não é do município. É da União que está sendo repassado para o município. Então, o objetivo meu, essencial, Bacelar, era dizer o que a gente pode fazer. Nós tentamos fazer esse folder também. Se for bom, se alguém gostar, usa, tira meu nome, põe o nome, secretaria, prefeitura, quem quiser. Mas se tiver outro material, outro material. Né? Isso é uma coisa para tornar o Fundeb dizer, olha, vamos ver se ele consegue levantar a bandeira do Fundeb no Brasil. No Brasil todo. Eu, inclusive, estarei em Aracaju na segunda-feira, no Congresso Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Está todo mundo lá, se cada um levar a ideia, um DIM e tal, conselhos estaduais, a coisa vai para frente. Vamos dizer, olha, gente, até Lídice, sabe, eu gostei muito da sua fala também, da Rosa Neide, do Emanuel também. Até eu sempre uso a expressão, educação não é a primeira prioridade. Não é. Educação é prioridade absoluta. Vem muito acima da primeira prioridade. Depois vem primeira absoluta, quer dizer, a gente tem que pensar em educação e depois no resto. Né, se a gente quiser ter um país melhor. Né? Obrigado. Me desculpem por sair, mas eu tenho que ir lá na casa, senão a coisa... Nós estamos discutindo, inclusive, a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, que é uma área muito cara para a gente, e eu que fui o autor do requerimento, senão o pessoal vai dizer, pô, essa turma faz a bagunça e depois não aparece. Né? Tá bom. Obrigado. Obrigado a todos. Ao senador Flávio Arnes. Doutor José Edmar, 3 minutos para concluir. Vou tentar falar rapidamente aqui nos 3 minutos, dialogando com a fala das deputadas, com a pergunta que o deputado Emanuel Pinheiro fez. O deputado é do Mato Grosso, não é isso, deputado? O Fundeb, hoje, no formato atual, ele apesar de a gente falar Fundeb, na verdade, são 27 fundos. Né? Eles são fundos estaduais. Né? O Mato Grosso tem o seu Fundeb, o Rio de Janeiro tem o seu, o Ceará tem o seu, o Distrito Federal tem o seu Fundeb. E os recursos de um fundo não passam para o outro. Os recursos do Mato Grosso não passam para o Rio Grande do Norte, vice-versa, eles não dialogam. É dentro daquele estado que o Fundeb funciona. Né? Então, no Mato Grosso, os recursos do Fundeb são recursos arrecadados pelo estado de Mato Grosso, de alguns impostos.
e de municípios, dos municípios de Mato Grosso, que formam aquela cesta que está muito bem desenhada aí na cartilinha que o senador Flávio Arnes distribuiu. Então, não há comunicação de um fundo estadual com o outro. E qual é a comunicação que existe? A única comunicação que existe é da União para com alguns desses fundos estaduais, porque a União complementa alguns desses fundos estaduais. Complementa justamente aqueles que têm o valor anual por aluno menor, o inferior, os valores inferiores, mais baixos. Não é? E esses estados, atualmente, no ano de 2019, são exatamente 9 estados, que são 2 da região norte, né, se eu não me engano, Amazonas e Pará, me corrija, Paulo Sena, e os outros são todos da região Nordeste. Todos os estados do Nordeste, menos Sergipe e Rio Grande do Norte. São os 2 que atualmente não recebem complementação na União. Então, são esses estados do Nordeste e os 2 da região Norte que recebem complementação. Os outros estados brasileiros não recebem nada da União no que diz respeito ao Fundeb, me desculpem. Se a complementação da União, e eu espero que isso aconteça, aumentar para 15, como propôs, como o ministro da Educação já disse que está de acordo, para 20, para 30, para 40, como propõe a minuta de relatório da deputada Dorinha, o número de estados da federação, de municípios, portanto, também, que receberão complementação da União, aumentará bastante, aumenta proporcionalmente. À medida que a complementação aumenta de 10 para 15, 20, 30 e chegar a 40, aumenta proporcionalmente e, em consequência, o valor por aluno também fica mais alto, né, porque você vai enchendo até chegar nos estados que têm o valor por aluno menor e igualar com o valor nacional. Então, a necessidade de ampliação da complementação, para mim, ela é clara se você quiser aumentar o volume de recursos e permitir que os problemas que nós ainda temos em matéria de atendimento da educação, em matéria de qualidade, em matéria de ampliação de vagas, por exemplo, na creche, nós temos 7 milhões de crianças que precisam de vaga de creche. O ensino hoje obrigatório no Brasil vai dos 4 aos 17 anos. No entanto, na faixa etária de 4 e 5 anos, a gente ainda tem 500 mil, 600 mil crianças que não estão na escola. Isso é ensino obrigatório. E elas não estão na escola. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na necessidade de ampliação da jornada escolar, que hoje basicamente no Brasil, a jornada escolar é de 4 horas, estou concluindo, viu, deputado? A jornada escolar é de 4 horas. Se nós pensarmos na necessidade de ampliar essa jornada, porque 4 horas é insuficiente, se considerarmos a vulnerabilidade social de grande parte das crianças brasileiras que estão na escola, se nós considerarmos a necessidade de aumentar o tempo de permanência da criança com o professor de aprendizado, português e matemática, é necessário aumentar. Para isso, você vai precisar de mais recursos. Né? É por isso que, a meu ver, o relatório, a minuta de relatório, quando ela fala da ampliação da complementação da União, ela é coerente. Né? Mas é necessário dizer que a minuta de relatório, e aí eu concluo, não trata só disso. Ela trata, por exemplo, de aumentar a transparência na execução dos recursos. A minuta trata disso. A minuta trata de aumentar a equidade na distribuição dos recursos. Ela não trata apenas de mais 40% de complementação da União. Não. Ela trata de diversos outros temas que são fundamentais nesse debate também e que é preciso que sejam discutidos. Nossos agradecimentos ao doutor José Edmar e, para concluir, em seu nome e em nome da mesa, doutor Paulo Sena. Obrigado, presidente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã, nesse tema tão importante. E eu queria ressaltar, porque ficou uma informação que às vezes meio foi passada por Vossa Excelência, mas é muito importante, e alvissareira essa manifestação do presidente Rodrigo Maia de pautar ainda esse ano a votação do Fundeb. Eu acho que seria essa discussão, se travar no ano eleitoral municipal, traria algumas dificuldades adicionais, que o Congresso venceria, mas eu acho que essa manifestação do presidente Rodrigo Maia é muito importante. Presidente Rodrigo Maia, que eu vi na manifestação de homenagem ao doutor Ulisses Guimarães. E ele fez uma bela manifestação naquele momento, enaltecendo as qualidades do doutor Ulisses, de construção do diálogo, e que isso o inspiraria.
Então, acho que isso também é muito importante. O discurso do Dr. Ulisses Guimarães, na promulgação da Assembleia Nacional Constituinte, começa dizendo que a cidadania começa com o alfabeto. E lá ele mostra as condições que estavam naquele momento a educação. Isso que foi falado aqui hoje, houve um avanço significativo, né? Basta ler o discurso do Dr. Ulisses, qual é a situação da educação brasileira em 1988 e o que mudou, e muita coisa mudou positivamente. Vou tentar dialogar também rapidamente com o que foi colocado pelo deputado Manuel, pelas deputadas Rosaneide e Lídice da Mata. A questão aí do impacto do novo Fundeb vai ser exatamente melhorar as condições da educação, né, em todas as dimensões. Primeiro, a infraestrutura, isso já foi falado muito, que a gente tem um déficit de infraestrutura em algumas regiões mais graves. Na região norte, por exemplo, é muito mais grave, não tem saneamento em muitas escolas. Esses dados estão no INEP, não são nenhuma novidade. Da inclusão mesmo, porque quando a gente fala 6% do PIB, nós não temos sequer aquilo que está no Plano Nacional de Educação, mas que, na verdade, ele apenas replicou aquilo que está na Constituição, que veio com a emenda constitucional número 59, que é da obrigatoriedade de 4 a 17 anos, e nós temos ainda muitas crianças e jovens fora da escola nessa faixa, que é a faixa obrigatória. Então, nem isso ainda foi atendido, né, o desafio da inclusão. E o desafio da equidade, eu queria destacar no relatório da deputada professora Dorinha, ela enfrenta isso nas suas várias dimensões. Na primeira dimensão, a federativa. E que resposta que ela dá? Primeiro, a elevação da complementação da União. E segundo, a adoção do critério do valor aluno ano total, que vai promover também um impacto redistributivo importante. Vai apoiar a inclusão e, com relação às escolas, ela propõe um princípio de que haja a função redistributiva seja estendida a todas as escolas, por cada sistema. Quer dizer, isso para evitar que escolas da periferia, escolas mais vulneráveis, não tenham os mesmos recursos, as mesmas condições que as escolas do centro. E também com relação aos alunos, ela prevê a possibilidade de uma ponderação pelo nível socioeconômico. Então, algumas respostas, também para reforçar o desafio da equidade, são dadas na minuta da professora Dorinha. E com relação à questão que a deputada Rosaneide colocou, é aquilo que o deputado Bacelar já falou. Na educação, o Pacto Federativo é o Fundeb é o Pacto Federativo na educação. A proposta de desvinculação é uma proposta antifederativa. Isso estava no Manifesto dos Pioneiros. O Manifesto dos Pioneiros já falava na federação e na vinculação, né, assinado por educadores, gestores, personalidades como Júlio Mesquita e o Roquete Pinta, Cília Meirelles, naquela ocasião. Então, a proposta de desvinculação é uma proposta antifederativa. O Fundeb é a federação na educação. Então, eu acho que os parlamentares e o governo vão negociar, como aconteceu na própria construção do Fundeb, também foi um início difícil. Qual a proposta inicial do atual Fundeb? Não tinha creches e tinha um valor fixo, né? Essa era a proposta, mas o Congresso Nacional teve a maturidade e a coragem, né, de, dentro das condições, e avaliando todas as condições, propor o Fundeb que ia além daquilo que era proposto naquela ocasião. E eu acredito que isso acontecerá de novo. Eu tenho essa expectativa positiva com relação a esse debate. Então, muito obrigado, deputado. Agradeço a presença e a contribuição de todos e finalizo reiterando as palavras do doutor Paulo. Essa casa tem, historicamente, sido uma ponta de lança nos avanços que a educação brasileira tem tido. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.